Olá, que Jesus nos abençoe. Estamos no ar com mais um programa Espiritismo em Ação. Falaremos hoje sobre uma cidade que tem suas raízes diferenciadas da maioria dos municípios brasileiros. Ela teve sua origem em função das atividades espíritas. Estamos falando de uma cidade do interior de Goiás, localizada a 130 quilômetros da capital Goiânia, chamada Palmelo. Para conversar conosco, convidamos Barçanufo Zaru, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Barçanufo. É com alegria que cumprimento você, Marli, cumprimento também ao telespectador do programa Espiritismo em Ação e que tenhamos aí um dia de muita alegria. Barçanufo, como surgiu a cidade de Palmelo? A cidade de Palmelo, de acordo com o que nós ouvimos e que a grande maioria daquelas pessoas que lá estão relatam, é que Palmelo surgiu em função da dor. Por quê? Porque as pessoas, diante da necessidade, iniciaram um trabalho de tratamento espiritual, iniciando um centro espírita. E em torno de um centro espírita começaram a surgir as casas, ao povoado. Então, primeiro, Fazenda Palmelo, depois Povoado de Palmelo e, finalmente, após a emancipação, Cidade de Palmelo. Esse nome ele tem origem por causa do guarda-mor do imperador Dom Pedro II, que recebeu do imperador Dom Pedro II uma sesmaria e depois tornou-se Fazenda Palmelo. Essa fazenda, ela vai se tornar cidade depois. E por isso, a origem do nome, por causa do Barão de Palmela. E assim, nós temos o início à cidade de Palmelo, que surge em torno de um centro espírita, o Centro Espírita Luz da Verdade. Barçanufo, quem foi Jerônimo Candinho, o bandeirante do espiritismo em Palmelo? Marli, Jerônimo Candinho foi um grande trabalhador. Ele nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, onde também nasceu Eurípides Barçanufo. E trabalhou Eurípides Barçanufo. E lá ele aprendeu com seu mestre as lições, os ensinamentos da doutrina espírita, começou a observá-lo no trabalho de assistência aos enfermos, iniciando um trabalho de assistência aos doentes mentais e aos necessitados de toda a espécie, e, conforme até uma profecia do seu mestre, ele iria para Goiás. E realmente assim aconteceu. Jerônimo vem para Goiás, até há poucos dias, na cidade de Sacramento, Eigorinha disse o seguinte, relatando, confidenciando, que Jerônimo Candinho, antes de vir para Goiás, que na época ainda nem falava-se de vir para Palmelo, ele disse ao pai dela a seguinte frase: vou, mas não é nem para passear e nem para voltar. E realmente assim aconteceu. Não foi nem para passear e nem para voltar. E em Palmelo ele realizou um trabalho maravilhoso e gigantesco. Então esse é o nosso Jerônimo Candinho, tão querido da população palmelina. Barçanufo, quais eram as principais características de Jerônimo Candinho? Como que era a sua personalidade? Jerônimo Candinho tinha uma personalidade firme, mas era muito dinâmico, trabalhador mesmo. Ele iniciava um projeto e concluía aquele projeto, mas principalmente se aquele projeto visasse o bem-estar do seu semelhante. Mas como todo trabalhador, ele é testado, então ele foi processado muitas vezes por exercício ilegal da medicina. Mas todas as vezes ele foi indultado, porque a vontade dele era de ajudar o seu semelhante. E todas aquelas pessoas é que o procuravam, e ele não cobrava nada por isso, e por isso foi indultado todas as vezes. Mas um dia, cansado de tantos processos, e já querendo assim até parar de trabalhar, ele resolve então modificar a sua existência, vendeu tudo que tinha
nas proximidades de Goiandira, Catalão, e foi para próximo a Caldas Novas, Goiás, na fazenda do Pico. Lá, ele resolveu não mais trabalhar, não mais atender ninguém. E então, nesse atendimento, nessa vida que ele começou, surgiu um homem que precisava de muita ajuda para o seu estado físico, o seu tratamento, e pergunta, é aqui que mora Jerônimo Candinho? Aí não tinha como negar, né? É assim, não, eu preciso de ser ajudado, estou com problemas e gostaria que você tratasse de mim. Depois vem a surpresa, né? Quem é que indicou Jerônimo Candinho para você? Não, quem me indicou Jerônimo Candinho foi um senhor de bigodinho que disse se chamar Eurípides Barçanufo. Mas lembrando que Eurípides Barçanufo, nessa ocasião, já estava desencarnado. Ele, em espírito, indicou o trabalhador Jerônimo Candinho. E Jerônimo Candinho foi um desbravador, né, Barçanufo? Tanto em relação à educação, quanto à desobsessão lá em Palmelo, né? São dois ângulos do trabalho de Jerônimo Candinho. Na educação, por onde Jerônimo Candinho passou, ele fundou uma escola. Em Palmelo, ele fundou 2 escolas. Quer dizer, ele via a necessidade de que as pessoas tinham que ter o aprendizado para se conduzir na sua vida normal. E incentivava os jovens realmente ao progresso, ao estudo. Então, ainda criança, eu pude vê-lo algumas vezes, ele, nos seus discursos, passava a mão pela barriga e dizia assim, mocidade de Palmelo, vocês são a esperança do futuro. Então, essas palavras me marcaram muito e eu tive a oportunidade de vê-lo várias vezes fazendo seus discursos e estudei nas escolas que foram fundadas por ele, na cidade de Palmelo. Nós vamos para um breve intervalo e continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre Palmelo, a cidade espírita. Barçanufo, no bloco anterior, nós falávamos sobre Jerônimo Candinho. Qual a relação entre Jerônimo Candinho, Eurípides Barçanufo e a cidade de Palmelo? Marli, Jerônimo Candinho, ele aprendeu com Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, pois Eurípides Barçanufo foi seu professor. Eurípides Barçanufo tinha uma maneira de ensinar que, além dos esclarecimentos e dos ensinos, ele auxiliava o aluno na prática. E Jerônimo Candinho auxiliava o seu professor na condução com os alunos na escola, aqueles que estavam iniciando, e também auxiliava o professor a cuidar dos doentes mentais no sanatório espírita lá de Sacramento. Nesse trabalho de atendimento aos enfermos mentais, aos doentes mentais, ele iniciou um trabalho que faria parte de toda a sua existência. Então, quando veio para Goiás, em cada uma das cidades ele fundava uma escola e também atendia os enfermos que tinham problemas físicos e também espirituais. Naquela época, quase que não havia sanatórios no Brasil e não se conhecia muito da doutrina espírita. Aqueles que tinham conhecimento do processo da obsessão tinha uma procura muito grande, pois as pessoas sofriam muito dos males da obsessão. E Jerônimo Candinho iniciou esse trabalho com o professor Eurípides Barçanufo, que até indicou a ele que ele estaria em Goiás. A princípio, Jerônimo Candinho não gostou da ideia, mas depois do desencarne de Eurípides Barçanufo, o pai dele vem para Goiás e ele o segue, e em Goiás ele funda várias casas espíritas e escolas por onde passou. Então, esse é o relacionamento de Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho e a cidade de Palmelo. Além do que, Eurípides Barçanufo, como espírito, é um dos trabalhadores da cidade de Palmelo. Barçanufo, por que a cidade de Palmelo é considerada como uma cidade espírita? Essa é uma boa pergunta. Embora dentro da Constituição todos possam professar a religião que queiram, mas na cidade de Palmelo, por ser uma cidade que surgiu em torno de um centro espírita e que as atividades que são realizadas, que é o tratamento espiritual, converge para a doutrina espírita, tendo lá os locais de atendimento, que não é só o centro espírita, há todo um processo em torno da cidade, que é o trabalho de assistência à infância, que é realizado pelo Lar Espírita Hilda Vilela, o trabalho também do sanatório, que por muitos anos deu a sustentação para todo o Brasil e pessoas que vinham de outros países, que estava em torno da doutrina espírita, e também as atividades assistenciais, que é o caso do berço Criança Feliz, que cuida das mães gestantes, o atendimento à evangelização infantil, a mocidade espírita, o grupo musical, que é o grupo da Alegria Cristã, que envolve várias pessoas que trabalham nessa área. Também o posto de assistência Jerônimo Candinho hoje, que funciona, que envolve todas as pessoas. Então, não falaremos de todas as atividades, mas lá nós temos 28 equipes de trabalho realizando uma tarefa. Isso envolve toda a cidade. E dessa forma, envolvendo toda a cidade, embora nem todos sejam espíritas, mas tem uma característica de cidade espírita. E você está convidado para conhecer a cidade de Palmelo, você também, Marli. Ok, Barçanufo, todas as pessoas que moram na cidade de Palmelo são espíritas? Não, mas em termos de censo, é a cidade com o maior número percentual de espíritas do país. Por isso,
uma cidade espírita. Mas o mais interessante é que os católicos, os evangélicos, têm com os espíritas um relacionamento de uma convivência agradável. Não há aquela briga por religião, mas há uma interação. Nos cultos ecumênicos nós observamos isso. A presença dos católicos, dos evangélicos e dos espíritas em uma mesma mesa para discutir os problemas. E já tivemos também na cidade de Palmelo uma missa campal onde estava o padre, a direção da casa espírita e que participou na praça central da cidade. Então é um ambiente de muita harmonia com as religiões. Porque todos trabalham para o bem do semelhante, né, Barçanufo? Isso, e até mesmo nós observamos aí na marcha em defesa da vida, a presença das religiões se irmanando. Isso. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre Palmelo, a cidade espírita. Barçanufo, como é que iniciou o Centro Espírita Luz da Verdade? Olha, Marli, o Centro Espírita Luz da Verdade, ele iniciou, como a grande maioria dos centros, numa fazenda. As pessoas iniciavam no seu local ali, no interior, o Centro Espírita, reuniam-se as pessoas, era como um culto no lar. Só que, nesse culto no lar, realizava-se as reuniões mediúnicas,
os espíritos davam comunicações espirituais e preparavam os médiuns trabalhadores para as suas tarefas e davam comunicações falando de amor, de caridade, do trabalho assistencial. E em Palmelo não foi diferente. Iniciou-se na Fazenda Moinho essas reuniões que culminaram na organização de um centro espírita, primeiro um rancho de palha e depois a construção que hoje o centro espírita ele conta com 83 anos. Foi fundado no dia 9 de fevereiro de 1929. Então, é com alegria que nós passamos grande parte da nossa vida ali naquela casa, dedicando a esse trabalho. Assim como várias pessoas que chegaram lá, várias famílias que estão hoje na cidade de Palmelo, chegaram devido ao tratamento espiritual. Minha família não foi diferente. Foram para serem atendidos no tratamento espiritual e ali sentiram tão bem que resolveram fixar residência na cidade de Palmelo. E assim surge a cidade de Palmelo, surge o centro espírita em função dos tratamentos espirituais. E até nos dias atuais recebemos várias pessoas que vêm de todo o Brasil para a realização dos tratamentos espirituais. Nós vamos assistir uma matéria que irá nos mostrar um pouco da cidade de Palmelo. Acompanhe. Palmelo, uma cidade localizada a 130 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás, recebe anualmente milhares de pessoas que buscam tratamento espiritual, bem como mensagens de amigos e parentes desencarnados. Essa cidade tem suas raízes voltadas para um sentimento religioso profundamente ligado à mediunidade, que serve como instrumento para colocar em prática a máxima: fora da caridade não há salvação. A gente tem conhecimento com relação à informação dos espíritos. Palmelo é um posto de socorro organizado na espiritualidade e se materializado nessa localidade chamada Palmelo. Então há toda uma programação e uma execução por parte da organização espiritual nesta localidade, neste posto de socorro. É a cidade que se tem conhecimento na história que nasceu de um centro espírita, em função de um centro espírita, que é o natural das cidades. No Brasil, por exemplo, é a origem de um garimpo, de uma fazenda, de um engenho, de uma indústria, e se tem conhecimento na história que Palmelo é a única cidade que se teve origem em um centro espírita. E naturalmente aqueles que vieram em função do centro espírita se tornaram espírita e por isso a grande maioria aqui são espíritas. Barçanufo, quais as atividades desenvolvidas pelo Centro Espírita Luz da Verdade? Marli, hoje as principais são o tratamento espiritual, que é o trabalho da mediunidade. Hoje o Centro Espírita conta com um número de 338 trabalhadores. Esses médiuns, eles estudam e nós temos a Escola de Doutrina Espírita, onde o médium faz o curso Noções Básicas da Doutrina Espírita, o curso Nosso Lar, o curso Passe, Corrente Magnética. Posteriormente, ele ingressa num instituto que dá origem às atividades assistenciais. Esses trabalhos, eles estão ligados ao Centro Espírita Luz da Verdade, que gira em torno da divulgação, da assistência social, do esclarecimento para as famílias, do trabalho com o jovem, a evangelização infantil e assim várias outras tarefas que temos na cidade. A procura, geralmente pelo tratamento espiritual, nós sempre fazemos questão de dizer que não somos nós que curamos. Os médiuns se reúnem de boa vontade e é importante a gente dizer que o trabalho é totalmente voluntário e gratuito. E que, se a pessoa é curada, o mérito é de Deus, nosso Pai, é de Jesus, o nosso Mestre. É da mentora espiritual de Palmelo, Maria Madalena, que dirige e organiza as atividades da cidade de Palmelo. Então,
é um trabalho voltado para o tratamento. Como nós vimos na entrevista e na matéria, nós temos lá também a psicografia, onde as pessoas pedem as mensagens de pessoas que já desencarnaram, recebendo uma notícia do seu parente desencarnado, do amigo, e também podendo fazer questões e tendo orientações geral, profissional, e assim, isso na sexta-feira. E serve de um grande consolo, né, Barçanufo? Essas orientações. As orientações que já tivemos lá, elas nos surpreendem a cada dia. Pessoas que recebem orientações ou notícias de parentes já desencarnados e que conta justamente aquilo que aconteceu. Fortalece a fé, fortalece também o ânimo da pessoa que vê que não perdeu o seu parente e que a pessoa continua vivendo, que a vida continua. Barçanufo, se um telespectador do programa Espiritismo em Ação tiver interesse em realizar um tratamento espiritual na cidade de Palmelo, como ele deve proceder? Para a realização do tratamento em Palmelo, existe o exame de raio-x espiritual. É quase que o mesmo que uma triagem, com a diferença de que é feita pelos médiuns videntes. Nesse exame, determina-se o tipo de tratamento o qual a pessoa deve seguir. Ali, então, a pessoa fica na cidade realizando o seu tratamento, que dura em torno de 10 a 12 dias. A pessoa que fizer o exame e não puder ficar na cidade nesse período, ela pode se preparar e retornar em uma oportunidade que ele tenha. É como se fizesse um retiro espiritual. Todos nós temos necessidades de ter na nossa existência um momento em que a gente tire para nós. É um momento de reflexão, de refazimento, em que nós vamos estar ligados com Deus, nosso Pai. Caros telespectadores, no site palmelo.com você irá obter maiores informações sobre esta maravilhosa cidade e as atividades lá desempenhadas. Encerramos o programa Espiritismo em Ação de hoje, agradecendo a presença do Barçanufo conosco. Fiquem com Deus e muita paz.